Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que a espiritualidade amiga nos ampare, nos dê força, que ampare os nossos lares e todos os ambientes onde nós estivermos. E lembrando mais uma vez a importância do Evangelho no lar, que nós possamos trazer Jesus para dentro dos nossos lares, que a gente possa ter ali um tempinho para refletir junto com a espiritualidade sobre os ensinamentos de Jesus, que nos dão aí força, né, para superarmos as adversidades do dia a dia, nos dão conhecimento para nos resignarmos diante das coisas em que não temos domínio, né? E que também, por meio do ensinamento de Jesus, possamos provocar em nós as transformações necessárias para que possamos aí viver em paz, em harmonia. Bom, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Você pode encontrar informações, né, da nossa casa no nosso site, no www.caminheirosdoamor.org.br, também no Facebook, né, nas redes sociais do Facebook, do Instagram e também no canal do YouTube, onde esses vídeos ficam armazenados, né, e aí você pode, né, vê-lo todas as vezes que quiser, né, revê-lo, encaminhar para os seus amigos, para as pessoas que você perceba que essas palavras possam ajudá-los, né, a compreender as condições da espiritualidade, a ter uma visão diferente, né, do mundo, muitas vezes auxiliando a se desprender, né, da questão material, no sentido de saber usufruir, né, como é o aprendizado que nós vamos ver hoje, né, e passar a viver mais em paz. Então, nós estamos na cidade de São Paulo, na Rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, né? Então, no bairro do Campo Grande. E aí no nosso site você vai conseguir ver os projetos sociais, as atividades, os atendimentos fraternos, as reuniões, né, com expositores para o Evangelho e o Livro dos Espíritos, enfim, ter ali contato com todas as nossas atividades. Bom, hoje nós vamos estar falando aqui do livro terceiro que compõe o Livro dos Espíritos. Nós estamos falando ali do capítulo 5, que é a Lei de Conservação. E dentro da Lei de Conservação, hoje nós falaremos do item 3, o gozo dos bens da terra, né? O direito de usufruir tudo isso que está à nossa disposição. E hoje falaremos das questões das 711 a 714A. Né? Então, vamos vendo ali o que trouxe Kardec para a nossa reflexão. Então, na questão 711, Kardec então coloca para a espiritualidade: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, no sentido humanidade? E aí eles respondem: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. E na 712 ele coloca: bom, com que fim fez atrativos os gozos dos bens materiais? E aí eles respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. E aí pergunta na 712A: qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. E aí Kardec faz o seu comentário, dizendo assim: se o homem, no sentido humanidade, não fosse instigado ao uso dos bens da terra, se não em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe dá o atrativo do prazer que o solicita a realização dos desígnios da providência. Mas, por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação, que o arrasta ao abuso,
do qual a sua razão deve livrá-lo. Bom, então se nós formos observar nessas questões da 711 e 712, então não vamos voltar lá a nos remeter à condição da nossa criação, né? Então Deus nos cria simples e ignorante. Se nós olharmos bem antes desse processo que nós começamos a interagir com a matéria, nós fomos criados ali, né, princípios espirituais. Junto com o princípio espiritual, que deriva ali do fluido, né, espiritual, também tem o fluido cósmico universal, onde tem o princípio material. Então, ou seja, né, nós, como princípios espirituais, e a matéria, né, como princípio material, estamos ali interagindo para podermos evoluir, para podermos interagir no nosso processo, né? Então, nós vamos ali tendo a oportunidade de, junto a essa condição da escala de evolução, né, termos à nossa disposição os bens materiais. Então, nos restringindo à condição da terra, né, porque, como nós já sabemos, Jesus já nos informou, né, que há muitas moradas na casa do Pai, não só na questão espiritual, como na questão material. Então, materialmente, nós vamos encontrar mundos menos evoluídos do que a Terra, que remetem ali o nosso princípio, né? No caso, quando permitido o espírito começar a reencarnar no primitivismo, né? E agora um pouco mais evoluído, mas nós vamos ter ainda mundos em processo até de formação, né? Onde espíritos crísticos estão trabalhando ali para formar, né, sistemas como o nosso. E aí nós vamos tendo a oportunidade de começar a vivenciar a interação com a matéria, falando do planeta Terra. Então nós temos o processo ali da nossa interação com o reino mineral e depois no reino vegetal nós vamos começando a interagir com a vida. Então aqui quando eles respondem a Kardec, né, que Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido, nós vamos vendo o período, né, da vida vegetal, né? Então a vida orgânica vegetal ela tem todo um sistema, né, de autossustentação. Então, nós vamos pegar desde o processo de germinação, desde a semente, da criação da semente, tendo ali o ambiente propício para cada tipo de semente, né? Se nós olharmos no ambiente da terra, nós vamos ter solos mais rígidos, né, e secos, nós vamos ter seco, arenoso, nós vamos ter solos de ambientes gelados, né? Nós vamos ter solo do ambiente tropical, né, que é a temperatura mediana. Então nós vamos vendo que a natureza, né, pela determinação da inteligência suprema, ela já vem totalmente definida de como se movimentar, de como movimentar a vida. Tudo acontece dentro do equilíbrio, né? Então nós vamos vendo todo um processo, né, que o Sol vai com o seu calor, né, vai evaporando a água dos rios, do mar, se formam as nuvens e aí elas transitam e levam água para vários lugares, né? E algumas sementes estão preparadas para viver sem a abundância de água, então com a limitação da irrigação, enfim, nós vamos vendo no reino vegetal todo um ciclo de vida bem estruturado pela divindade, né, por Deus. Então ele estabeleceu ali, enquanto o princípio espiritual não tem vontades, né, nem capacidade de decisão, ele estabelece dentro das suas regras, dentro das suas leis, a forma com que cada espécie, né, vai poder se desenvolver e fazendo o princípio espiritual migrar
entre cada uma delas para poder ter compreensão, né? Para poder interagir com a vida, né? E aí, alçando para o mundo, depois de fechar esse ciclo, alçando para um mundo material, né? Nós vamos vendo que também no reino animal, já com uma capacidade de percepção um pouco maior, mas vivendo conforme a regra da divindade, instintivamente, né? Então nós não tomamos decisão, mas temos toda uma regra, né, que Deus nos concede para podermos continuar, né, o nosso processo de evolução. Então nós vamos vendo que Deus, né, como ele diz aqui, ele deu todos os meios para que o seu projeto para o espírito, ou seja, desde a ignorância, né, ou seja, sem falta, sem conhecimento, até o processo de evolução plena, né, na condição de espírito crístico, onde ele alcança até a perfeição permitida pela divindade, né? Então todo esse processo é garantido, né? Quando o espírito ainda não tem capacidade para tomar suas decisões, ele tem tudo ali definido dentro das regras da divindade. Mas quando entra na questão 712, ele pergunta, mas por que Deus fez o atrativo, né, para os gozos materiais? Por quê? Porque a partir do momento em que a gente recebe a permissão para a inteligência, para o uso da inteligência, nós passamos a ser os agentes da nossa sobrevivência, né? Então, nós tínhamos ali tudo à nossa disposição no reino animal, dentro de um processo, de uma cadeia de alimentação, uma cadeia de sobrevivência, né, no sentido de habitação, né, meio de circulação, tudo isso no reino animal era entregue pela divindade para que nós, pelo instinto de cada espécie animal em que pudemos transitar, soubéssemos ali como cumprir o nosso papel. Só que a partir do momento em que o espírito habita o reino nominal, ele passa então num estágio da sua evolução a tomar decisões. Só que, né, como ele diz aqui, né, na condição do comentário de Kardec, né, se ele não fosse instigado, ele simplesmente pararia no processo instintivo, ou seja, ele iria viver ali e usufruir dos elementos materiais que tivessem à disposição dele, mas não procuraria nada, né, de novo, né? Nada para que pudesse crescer e evoluir intelectualmente, como diz aqui na 712A, desenvolver a razão, né? Por quê? Porque isso faria com que nós, espíritos, né, tivéssemos a consciência do consumo, a quantidade necessária a ser consumida, né, como produzir os alimentos, como produzir uma habitação. Então, tudo isso foi fazendo com que a gente, por meio de estímulos, fôssemos buscar, né, uma forma de vida ou de convivência entre os seres com mais prazerosa, né, com mais prazer. Então, nós vamos percebendo essa condição aí de incentivo para o nosso desenvolvimento. Então, a partir desse momento, o espírito começa então a se sentir envolvido, né, pelos prazeres. Aí ele começa a sentir a questão do pensar, né, ou sentir sensações pelo prazer de comer, né? Então ele começa a distinguir sabores, né? Começa a juntar, né, elementos para mudar uma condição de um sabor. Na sua habitação, ele começa a ter expectativas, né, de ambientes melhores para poder se estabelecer com a sua família,
né, com o seu grupo. E aí, ao tempo todo, ele vai sendo, então, estimulado a se movimentar, né, a crescer, a desenvolver, a evoluir, né? Então, nós vamos vendo todo o planejamento, né, da divindade para o processo de evolução do espírito, né? Então, aqui nós vamos continuando. Kardec, então, começa a falar sobre a nossa condição, né, de usar e fazer ali uma condição de uso, né, para as nossas necessidades de todos esses itens da natureza, né? Então ele coloca aqui: os gozos têm limites traçados pela natureza. Só não vamos lembrar aqui, né, que essa palavra gozo significa satisfação, né? É uma satisfação intelectual, moral ou material, né? É prazer, segundo o dicionário, né? É o prazer, o posse ou uso de alguma coisa que provém satisfação, né? Então, vantagens, regalias, interesses. Então, isso significa gozo. Então, quando se fala gozar dos bens da terra, né, é usá-los de uma forma em que eles nos deem satisfação, né, com o uso de todas essas coisas. E aí, então, eles respondem para Kardec: sim, né? Então, ou seja, tem limites traçados pela natureza. Sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Então, Jesus já veio nos avisando, né, para que a gente não se cansasse pelo ouro, né, para que a gente nos dedicássemos ao necessário, para que não nos desgastássemos pelo supérfluo. Por quê? Porque nós somos usufrutuários das coisas da terra, né? Então, existe todo esse estímulo da divindade para que a gente busque, né, melhorias, para que a gente busque satisfação nas coisas, mas, como foi respondido, para que a gente pudesse intelectualmente se desenvolver e ter compreensão das coisas, para que a gente pudesse ajudar e auxiliar no desenvolvimento em equilíbrio de todas as coisas, mas não que a gente fizesse uso em excesso das coisas. Então nós vamos vendo, né, que depois, continuando com as questões, nós vamos vendo que essa questão do excesso é prejudicial para o próprio espírito, né? Ele precisa ter consciência, né, do uso moderado de todas as coisas, ou seja, buscar sempre o necessário e nunca, né, o supérfluo, ou seja, o supérfluo é tudo que excede aquilo que eu preciso, né? Então, se eu estou ali com uma capacidade, vamos supor, né, de um alimento, então eu vou fazer uma refeição, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, no café da tarde, enfim, qualquer uma das refeições ali eu tenho uma quantidade que o meu aparelho digestivo, né, o meu estômago suporta, né? Então, eu preciso saber dos meus limites. Se eu me deixo atacar pela gula, eu vou, né, ingerir mais do que a capacidade do meu organismo. E isso eu vou causando danos a ele, né? Ele vai, é, ali com o tempo, né, ele vai tendo uma expansão, né? E aí ele vai requerendo mais e mais, e aí eu vou forçando, eu vou fazendo com que ele, né, na sua elasticidade, se expanda, e aí eu vou depois ter muita dificuldade. E também se eu colocar mais alimento do que ele consegue digerir naquele processo do tempo necessário, eu vou estar forçando ele, né? E vou também estar desgastando os outros órgãos que trabalham em conjunto. Então é isso,
né, que Kardec vai tentando aí é, destrinchar, né, se esclarecer com relação à espiritualidade. Diz aqui na 714, né? Então, o que pensar, né, do homem, ou seja, da pessoa, né, que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos seus gozos, né? Ele diz, pobre criatura, né, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. E aí ele pergunta na 714A, vai ser da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? Ele fala de uma e de outra, né? Então, o que que acontece? As pessoas, muitas vezes, perdidas, né, nessa condição da matéria, e às vezes muito estimulado, né, pelo próprio comportamento da sociedade, né? Porque nós temos algumas pessoas, alguns espíritos que, encarnados, eles perdem a noção da sua existência como ser espiritual. Então, quanto mais o espírito espiritualiza a si e a sua matéria, menos impacto nessa condição, né, do uso excessivo da matéria ele vai ter. Então, é necessário que ele compreenda, né, que ele está aqui num processo transitório, né, não num processo finito, né? Então, muitas vezes, aquele que não tem a crença em Deus, não consegue compreender a vida após a morte, né? A vida espiritual, né? O que que ele começa a espalhar como filosofia de vida, né? Ah, nós temos aqui, né, usufruir mesmo, que eu vou morrer, né? Então eu tenho que gozar de tudo que tem na Terra, sem limite, né? E ele começa então a criar, né, um universo onde tudo é finito para ele, né? E se ele acha que com a morte ele vai deixar de existir e que todas as coisas que estão na Terra aí, né, ele tem que experimentar de tudo, fazer de tudo, porque ele tem que, né, conhecer todas as coisas, saber de todas as coisas numa oportunidade só, porque a hora que morreu acabou, ele acaba então entrando em desequilíbrio, né? Porque aí ele vai para os excessos, tudo para ele é demais, né? Então ele não vai conseguir estabelecer os limites da razão, né? Porque é isso, quanto mais racional o espírito encarnado for e ele observar tudo que está à sua volta, mais ele vai conseguir compreender a divindade e o que ela espera dele como espírito, né? Então é necessário que ele entenda o seu papel na sociedade, porque se nós não tivermos essa conscientização de nós como seres espirituais em experiência corpórea e nos sentirmos inseridos dentro desse projeto maior da divindade, nós vamos nos sentir isolados, né? Abandonados, esquecidos e vamos viver de forma desenfreada. Então, é necessário que o espírito se veja dentro desse contexto, compreenda por que que Deus está fazendo isso. Porque quando a pessoa não entende, né, esse projeto da divindade que é universal, você fica se perguntando, né? Ou nós ficamos nos perguntando, mas para que que eu tenho que viver isso? Né? Por que que Deus me dá todas essas coisas e eu não posso usar? Né? É como se a gente aqui na vida corpórea, né? Você vai lá dar um docinho para a criança e aí fala para ela, você não pode comer o açúcar, né? Mas você deu o açúcar para ela, deu uma coisa doce para ela e agora você não quer que ela coma mais o açúcar. Não, não é isso que Deus está fazendo com a gente. Deus está nos mostrando que tudo que está aqui está à nossa disposição, mas que tudo tem que ser utilizado com moderação. Tudo tem que ser utilizado com consciência. Por quê? Porque o espírito precisa aprender essas regras, porque como que ele vai interagir com os outros irmãos? Como que ele vai interagir se ele tiver esse egoísmo, querer tudo para ele? Como que ele vai compreender a necessidade de um irmão que não tem,
né? Nem o necessário, por quê? Porque o necessário daquele irmão, ele recolheu como supérfluo dele. Faltou para o outro irmão porque ele quis em excesso. Será sempre assim. Então é isso que o espírito precisa entender, o espírito encarnado precisa entender. Toda vez que eu acumulo mais do que o que eu preciso, falta para alguém. Isso é uma questão simples, né, de se perceber. Então, se o espírito não tiver essa consciência e trabalhar para o todo, né, ele causa o desequilíbrio na natureza. Nós estamos vendo isso acontecer no mundo de hoje, né? Se nós falássemos isso nos anos 60, 70, né, onde havia mais abundância das coisas, né, a população mundial, né, era bem menor do que nós temos hoje, né? Então, ninguém acreditaria como foi lá no passado, né? Achavam que as coisas não eram finitas na matéria, né? E aí, o uso indiscriminado de todas as coisas foi gerando, né, dificuldades para o próprio estado da Terra, né? Então, hoje nós estamos vendo que alguns recursos estão próximo da sua extinção. Nós estamos tentando buscar, né, a chamada energia renovável, né, à base de itens que possam, né, se refazer, se reproduzir, né? Então, os combustíveis fósseis, eles são finitos, né? Então, é necessário que para sustentar tudo isso que nós temos em termos de bens materiais, nós vamos ter que buscar uma alternativa, né, para manter o equilíbrio da natureza, manter o clima como ele estava, né, equilibrado anteriormente, né, é necessário que tenhamos aí compreensão, né, de reduzir o consumo de muitas coisas, consumir de forma mais consciente e equilibrada. Determinados materiais não podem mais compor, né, os itens que a gente descarta porque são prejudiciais, ou então tem que ser feito um tratamento antes de fazer isso retornar para a natureza. Então, todas essas coisas é o que Deus espera que o homem, no sentido, né, de humanidade, espírito, aos poucos ele vá se desenvolvendo, tendo essa consciência, né, de que o excesso, né, o crescimento desordenado, sem a observação dos limites da natureza, né, isso vai trazendo consequências ruins para a própria humanidade. Então é isso que a gente tem que começar a observar, né? Então aqui no comentário de Kardec, né, ele traz na questão 700, depois da questão 714A, ele diz aqui: o homem que procura nos excessos de toda a espécie um refinamento dos gozos, uma satisfação maior, né, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Então, como nós falamos lá anteriormente, né? Que quando nós estávamos lá no reino animal, agindo instintivamente, nós agíamos com equilíbrio, né? Então, tudo era feito conforme a regra definida pela divindade, pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, ele diz aqui, né, o homem, ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concedeu à sua natureza animal sobre a espiritual, né? Porque, como nós aprendemos com a espiritualidade, ao invés do homem, né, do espírito inteligente, conduzir e reinar sobre os outros reinos, ele está deixando, né, que essa condição material domine ele. Então, ao invés dele dominar a matéria e os outros seres, ele está deixando que a matéria domine ele. E aí ele perde,
né? Então ele vai mais para próximo da sua condição instintiva do que em direção ao espírito crístico, né? Então ele diz aqui, as doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus, né? E aqui então, para nós fecharmos, né, vamos nos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, fala do homem de bem, né? Então lá Kardec traz para a gente, quando ele fala das características do homem de bem, ele fala assim, o homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões, né? Então é importante a gente ter esta consciência, né? Ou seja, quanto mais espiritualizado nós formos, mais nós vamos entender esta condição de sermos usufrutuários dos bens da terra e não, né, que nós devemos ser escravizados pelos bens da terra, porque o espírito precisa, né, se espiritualizar em espírito e em matéria, né? Abandonar essa condição dos vícios, das vicissitudes e dos excessos que o prejudicam e trabalhar as coisas espirituais, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre o tema de hoje, né? Que Deus abençoe a todos e um beijo no coração e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos.